Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube e muitas informações do Peixe. Para você que está ligadinho no canal, quero falar sobre o volante Richard, contratação encaminhada pelo Santos Futebol Clube. Vamos falar do time do Santos que voltou aos treinamentos no dia de ontem. Marinho está de volta, Léo Batistão está próximo de retornar aos gramados. Quero falar do John, muito santista me perguntando, Marcão, cadê o John? O John não volta nunca mais? Você vai saber tudo sobre isso daqui a pouquinho neste vídeo. E também vamos falar sobre os preparativos do Santos para a partida contra o Flamengo, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda, além de tudo sobre contratações do Santos para 2022. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, Richard, meio-campista, 27 anos, ele que pertence ao Corinthians, está muito próximo de assinar com o Santos Futebol Clube. Entre os clubes, tudo certo, Corinthians já concordou em liberar o jogador de graça para o Santos Futebol Clube e o Santos arcaria somente com salários do meio-campista Richard, que conforme apuramos, gira em torno de R$150 mil por mês. Desta forma, faltam apenas detalhes para que o Santos possa anunciar o volante Richard. Ele que atuou 70 partidas pelo Atlético Paranaense, atuou por grande parte da Copa Sul-Americana também, foi até elogiado por muitos torcedores e cronistas, que cobrem o Atlético Paranaense, mas teve um grave problema de indisciplina com o treinador Alberto Valentim. Ele abandonou uma partida após ser substituído, foi para casa e aí isso descontentou o Alberto Valentim e também o presidente do clube Atlético Paranaense, E neste dia ele acabou sendo sorteado no exame antidoping, teve que voltar, foi uma confusão danada e com isso o Atlético Paranaense, por esse ato de indisciplina, de alguma forma abreviou o contrato do jogador Richard, devolvendo o jogador ao Corinthians. O Corinthians segue numa limpeza do elenco. Jogadores que não serão aproveitados o ano que vem estão sendo dispensados. E o Richard não está nos planos do Corinthians para 2022. O Corinthians que tem contratado jogadores realmente de maior experiência, jogadores com um maior nome no mercado, tem investido forte no futebol Corinthians. Inclusive, está muito próximo de anunciar o Paulinho, pelos próximos 2 anos. Com isso, o Richard não terá espaço no Corinthians. E aí, o Carille vê o Richard como uma grande oportunidade para o meio-campo. O Carille gosta de jogadores com maior poder de marcação. O Richard tem realmente maior característica de marcação. O Santos tem poucos jogadores com essa característica no elenco, Talvez somente o Balieiro, até porque o Sandri não é um grande marcador, com muita pegada. O Jobson, o próprio Camacho, o Zanocelo e por isso a vinda do Richard para o ano que vem. Então vamos aguardar, faltam detalhes para que o Santos possa anunciar o Richard. É muito provável que esse anúncio seja feito somente após o final do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Richard muito próximo de ser anunciado pelo Santos para a temporada de 2022. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre outras especulações. Ontem se falou muito que o empresário do Nicão está em Santos, Olha, conforme apuramos, existe sim conversas entre Santos e os empresários do Nicão. Mas o fato de o empresário do Nicão estar em Santos não tem nenhuma relação com a possibilidade de o Nicão jogar pelo Santos o ano que vem. Lembrando que o Nicão ainda não definiu o seu futuro para 2022, Existe realmente uma corrente muito forte dentro do Atlético Paranaense para que o Nicão possa ser valorizado e renove o seu contrato, principalmente após ele marcar o gol do título da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. O Nicão tem 29 anos de idade. A informação que eu obtive é que o jogador quer sim jogar pelo Santos, porque ele teve uma passagem pelo Santos, começou no Santos Futebol Clube. Agora, as questões financeiras podem realmente atrapalhar a vinda do Nicão. Lembrando que não é um jogador barato, é um jogador que está valorizado,
né? Está numa idade aí excelente para jogador de futebol, né? Onde o jogador de futebol vive o seu melhor momento, 29 anos, já está ali com uma certa experiência, já sabe os atalhos do campo. Portanto, o Nicão é sim um jogador que interessa ao Santos Futebol Clube, mas se o Santos quiser trazer o Nicão, vai precisar abrir o bolso. Outro jogador que está muito perto de acertar com o Santos é o William Bigode. As conversas estão avançadas. O William Bigode dificilmente vai ficar no Palmeiras e o staff do jogador tenta junto ao Palmeiras a liberação, né, de modo que o Santos não tenha que pagar nada pelo jogador, somente o seu salário e luvas para o próprio William. O William hoje ganha no Palmeiras aproximadamente R$400 mil, tem 35 anos e realmente está muito próximo de assinar com o Santos Futebol Clube, deve ser atacante do Santos em 2022. Meus amigos varandeiros, o jogador Marinho voltou a treinar normalmente no dia de ontem no CT Repelé, após ser desfalque na partida contra o Internacional e ter saído ainda no primeiro tempo contra o Fortaleza. Marinho está de volta. Ele que ainda sentia, né, até a partida anterior, desconforto na coxa esquerda, fez treinamentos intensivos nos últimos dias e vai ficar à disposição do treinador Fábio Carille. Se o Marinho vai ser titular, é uma outra história. Vamos aguardar o treinamento de hoje do Santos Futebol Clube. O Carille deve começar a esboçar o time que vai enfrentar o Flamengo na próxima segunda-feira. Eu repito aqui o que eu disse ontem no debate Santástico. Na minha opinião, o Marinho deve voltar sim, mas no banco de reservas. O Marcos Leonardo e o Ângelo deram conta do recado. Portanto, Marinho e Tardelli, no meu ponto de vista, deveriam voltar no banco de reservas, mas essa decisão fica a cargo do Fábio Carille. Meus amigos varandeiros, muitas informações do Santos para você que está ligadinho no canal, e eu quero falar também sobre o goleiro John. É isso mesmo, o goleiro John, que teve um problema no joelho no clássico contra o São Paulo, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, está fora há quase 5 meses do Santos Futebol Clube. E a expectativa é que o John não volte a jogar pelo Santos este ano. Ele que fez uma cirurgia no menisco do joelho, só deve voltar a jogar em 2022. O John vai tratar de forma intensiva a sua recuperação para voltar 100% o ano que vem. Portanto, o departamento médico do Santos, alinhado com o goleiro, definiram desta forma, né? Todos os cuidados estão sendo tomados para que o John volte 100% em 2022. Meus amigos varandeiros, alguns jogadores já estão voltando de empréstimo e o Santos reativou os contratos desses jogadores. É o caso do Alanzinho, é o caso também do Guilherme Nunes e do atacante Thailson e também do Rodrigão. 4 jogadores que já voltaram de empréstimo, né? O Guilherme Nunes, volante, o Thailson, atacante, não foi bem no Náutico, o Rodrigão voltando da Ponte Preta e o Alanzinho que está voltando do Guarani. O Santos dificilmente deve manter esses jogadores no elenco para o ano que vem. A maior possibilidade é para o Alanzinho. O Alanzinho que é visto realmente como um jogador bastante talentoso. Ele fez uma campanha razoável pelo Guarani, jogando ali pela esquerda, e pode realmente ser aproveitado para o ano que vem para compor o elenco. Vamos aguardar as próximas definições da diretoria e comissão técnica do Santos, lembrando que o Carille deve permanecer para o ano que vem. É isso, meus amigos varandeiros, informações do Peixe para você que está ligadinho no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever na varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera, tchau!